Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast, o podcast do Grupo Consumoteca, que serve pra isso, né? Pra gente se encontrar, a gente quase não se encontra, pra gente se encontrarmos com você e trocarmos ideias, né? Sobre coisas que tem feito a nossa cabeça nesse período. E olha, a gente não para, né? E eu falo a gente porque não faço isso sozinho. Você já sabe que faço isso muito bem acompanhado delas duas. Marina Ruali veio. Eu vim. Sempre, né? Sempre. Thais Farage, você já sabe, né? Consultora, pesquisadora, especialista em marcas e como é que as marcas podem se conectar melhor com seus consumidores, também tá por aqui. Olá! Eu não venho sempre, mas hoje eu vim. Tá vindo, Tá já vindo vi sempre. já tá Agora, essa Já altura já é entrou. sempre. É. Olha, gente, saúde agora é o tema do momento, né? Você tá agora com esse papinho de poupança de músculo. Eu sempre compro essas coisas, né? Você compra do momento. É verdade, você gosta eu mesmo. aceito isso. Mas Eu você tenho o hiperfoco do momento. Mas você faz pensando na velhice? Ou Na você velhice. faz pra ficar magro agora? Ou você faz pra caber na roupa? Ou você faz... Eu acho que sempre tem um que é estético, gente. Mentira. Que não, Eu ia não falar, quer se tá um sentir bem. moralismo É essa hipocrisia conversa. eu falar que não é estético. É claro que é estético. A gente quer se sentir bem. Todas as questões de padrão que a gente vem lutando, eu acho que tem um quê de querer buscar a melhor versão, que eu queria não me importar, mas você Não, ainda vocês estão compra esse discurso. certíssimas, é. Mas eu tenho uma preocupação de saúde, histórico de família. É isso. É que o meu estético, eu acho que o crivo não é tão alto, sabe? Não acho Não, que eu você sei, é mas uma você tem uma Graciane questão Barbosa. importante aí com... Você tá no funcional agora? Não, Spinning eu sei que você gosta. Não, eu que é o larguei teu porque hobby. eu fico um tempo porque eu não aguento, aí eu vou pra outro. Aí eu faço musculação e faço spinning. Aquele spinning de Sei. música. Aqueles que medita, né? É. Você faz com barbeiro. O barbeiro é professor lá no Tu Leblon. sabe que barbeiro foi meu professor de spinning quando o spinning não era moda, né? É, não, Que eu não ele- sou Thais ele é Farage um não, mas eu guru. lanço tendências. Ga- Barbeiro meu era pé. professor aqui na Velocity dos Jardins, no tempo que eu morava É. aqui. E aí depois ele mudou pro Leblon, ficou chique. Eu faço lá. Ele é ótimo. um guru, né? As pessoas seguem ele, né? Eu gosto que o spinning é um negócio que eu sinto que, assim... Eu nunca tive muita habilidade de esporte. Mas ali é só subir na bike, seu pé prende, você não vai cair. Então, assim... Eu era não o rei tem do muito spinning. como dar ruim. É, vamos E ver tem a se eu coisa da vou. música, que é legal também. O problema são as pessoas, né? Mas eu não preciso falar com ninguém. No spinning... Não dá nem pra falar. Não, tem uma galera que se conhece toda ali, mas eu acho que eu já tô fazendo há mais de um ano e continuo sem saber o nome de Tiraram o ninguém ranking, ali. né? Porque eu sou do tempo que tinha ranking no final não tem da mais aula. ranking. Porque Não- o não tá momento mais é correto, respirar, né? Agora fora de moda É você competir. contra você mesmo. Essa é a vibe. Encontre a sua melhor versão de si. É. Thaís gosta, né? Thaís faz tudo. Eu amo. Todo dia, Thaís? Faço todo dia. Eu tenho uma bike de spinning em casa, né? Então vale a pena? Esse tipo de gente. Eu vou comprar e não vou fazer, né? Eu comprei na pandemia. Todo mundo comprou na pandemia. É. Todo mundo que eu conheço, Bianca Tavolari, minha amiga, também comprou na pandemia. É. Agora, eu tenho feito menos em casa, mas eu gosto de fazer, assim. Um dia que não dá pra fazer nada. Eu tenho um problema de verdade, que é... Eu tenho mais energia física do que eu Você consigo pode gastar no dia. Aí, se eu não faço exercício, eu chego no fim do dia quicando. E aí, eu preciso... exercício é um jeito bom pra mim de gastar, sabe? Senão, eu começo a ficar... Eu durmo mal, eu fico... inventando coisa pra fazer de madrugada, porque eu não consigo ficar quieta. Então, fazer exercício me ajuda. Mas eu gosto mesmo, eu gosto de esporte, eu gosto de luta, eu adoro. Mas olha aqui, pra além disso, o que vocês fazem de preocupação saudável, assim? Eu ia falar isso, que eu sinto que a gente tá vivendo um momento de preocupação saudável, mas também uma super preocupação com doença, né? Eu gosto muito de fazer exercício, muito de fazer esporte, mas eu não tenho a coisa da doença. Você não faz isso porque tem medo de ficar doente, você faz porque você gosta. Eu não sou. As pessoas são movidas por coisas diferentes. Eu não sou movida pelo medo. O medo não me movimenta. Que bonito isso. Que bonito isso. Eu sou movida mais pela rebeldia da coisa. Eu comecei a fazer muito esporte quando eu li um estudo do Think Yoga. Eu sou quase que a panfletária do Think Yoga. É, você mesmo. Eu sou Think conselheiro, Eva. hein? Sou conselheiro chique, né? Eles são muito eu gosto de Think Eva, na verdade. E elas falavam... Lá há muito tempo, elas fizeram um projeto de esporte para mulheres. E aí, tinha uma pesquisa que mostrava que as mulheres não faziam exercício físico. Que era díspare os números, assim, Aí você entre falou, homens e mulheres. o quê? Aí eu falei, o quê? Eu vou morrer jovem, Eu vou pode ir pela macho. rebeldia. Aí eu fui.
Foi assim, juro pra você. E aí eu fui fazer exercício, e aí me apaixonei, e agora eu faço um monte de coisa. Então eu não tenho esse medo louco. Até porque eu não acredito nesse lugar de controle, né? Eu não consigo, eu não acredito que a gente consegue controlar tanto assim. É claro, né? E aí, super da ciência, que à medida que a gente faz mais esporte, come melhor, tem uma vida melhor, é provado que a gente vai viver mais, né? E vai viver melhor, sem sombra de dúvida. Mas eu também, né? E é isso, acho que esse pensamento é muito bom para quando a gente pensa saúde pública e pro macro. Mas individualmente, eu acho que a vida é tão... Né? Ela escapa, assim. Escapa. Sopro, né? Assim, a gente tá tão suscetível a tragédias. Mas Então, você não ficou doida da creatina, do dopamina, não sei até, por causa do Instagram. Mas Não, whey mas- protein, não, mas não sei eu o quê. tomo whey. Aham. Você não toma creatina? tomo também. Ah, viu? Você também Só. faz isso? Eu tomo creatina. Gente, é Mas mesmo? não é porque eu Tomara. tenho medo de morrer, não, gente. Não, Mas é eu porque sei, porque pra mim, esse é vocabulário novo, eu não sei nada disso. É eu bom. tomo porque eu quero ter músculo, eu quero... Faço exercício daqueles de praça, né? Que é o Pilates, né? Sim. Sabe os velhinhos da Sim. praça? O Pilates é isso, Não né? é verdade, Pilates bem feito é difícil pra caramba. Mas eu gosto. Você sabe que eu fiquei bem feliz? Eu faço 3 a 4 vezes por semana, se eu estiver em São Paulo, né? E eu gosto. Você sabe que eu sempre odiei tudo, né? Spinning eu gostava também, mas aí spinning eu tenho que emagrecer um pouco mais pra voltar. Feliz da vida. Mas eu era o rei do spinning. Você não pegou essa fase, não? Eu lembro, mas eu lembro quando eu vinha pra São Paulo, você falava disso aí. Eu era o rei do spinning. Eu ia todos os dias, eu amava. Mas spinning é muito bom, principalmente pra homens. Porque homem também tem essa masculinidade tem essa coisa, tóxica você que não escreveu faz sobre isso, spinning. né? E spinning é muito bom pros homens, porque os homens vão ficando encurtados, né? Total. E é muito Pareço bom. 80... É mesmo? É muito bom. Tem alguma coisa Tem, com gênero tem. e Os e homens- comportamento? Eu sou não. total encurtado. E também por causa de biotipo, né? Assim, os homens têm mais tendência a fazer músculo, o que isso faz com que encurta. tenha menos tendência a Flexibilidade. a flexibilidade. Eu sou zero, muito encurtada. Uma vergonha. Quando me enfiava na aula de yoga, eu deixei de ir por causa da vergonha que Você eu ficou passava. constrangido. Eu ficava constrangido. Mas eu sou encurtada também, por isso que eu não gosto. É o que eu devia fazer, mas yoga, pilates, essas coisas que é devagar, o exercício pra mim não funciona. Eu fico adoro entediada. Porque o Pilates cobra concentração, então é legal. Porque você precisa respirar, controlar o músculo, o abdômen e fazer o exercício e contar. É muito pra gente que é distraído Aí na eu vida. vou ficando irritada que tô ali, que tô me colocando nesse lugar e quero sair no meio da aula. E o funcional pra você funcionava? Funcionava. Agora Mas você ele era mais bodytech? dinâmico, Você fez o padrão Leblon Bodytech? Eu fiz o padrão, Não porque acredito eu precisei entrar do céu. numa rotina, porque pra mim... Vocês são todos os clichês, hein, Não, Marina? mas uma grande conquista pra mim dos últimos tempos foi estabelecer uma rotina de exercício. Porque eu era aquela pessoa que fazia, parava, fazia e tornar algo... Você vai todo dia? Não, todo dia é demais também, né? Eu tô feliz porque eu vou pelo menos 3 vezes por semana. Gente, Isso a pra mim é uma Bodytech- conquista. Eu vou 4, acho que 3, 4. A Bodytech lançou a aula que é a grande tendência desse... Porque somos brasileiros, todo verão tem que ter uma tendência fitness, né? Eu vou ter que procurar o nome da porra da aula. Mas é uma... Enfim, a Bodytech lançou a grande tendência, que é uma aula que faz com um monte de peso e que... Enfim, é uma releitura da localizada, sabe? Lembra da gente fazer ginástica localizada? E a Bodytech tem essa aula que é, assim, esgotada... Todo mundo faz e aumentou o número de alunos. Enfim, Eles são bons. Os orquídeas Eu são bons. vejo mais aulas. Essas Tem aulas muita coletivas palestra eu lá. fujo. Só porque o spinning eu vou, já marco um É, lugar. porque a gente que não tem coordenação motora eu passa acho vergonha, que eu tenho né? questão. É que eu já tinha outras É coisas pra treino, levar pra gente. terapia, então ainda não cheguei nesse tópico. Eu falei, isso dá pra eu conviver. Mas eu devo carregar algum trauma, porque eu tinha pavor de educação física. Eu também. acho que era o meu lugar. Sabe o que eu fazia? Eu inventava que eu quebrava o braço. Nossa, eu Eu fachava o braço. Depois que virou aquele negócio que você podia comprar, eu comprava, botava na mochila no dia da educação física, eu chegava lá. E seus pais não davam bronca? Não, porque minha mãe acho que ela fazia a mesma coisa. Mas ela não sabia, obviamente, também. Porque um dia minha mãe ficou com tendinite e comprou aquilo. Aí eu escondi, botava na mochila. Quarta-feira era aula de educação física, eu ia pra escola assim. Aí dizia, professor... Eu não me sinto bem em ambientes de pessoa, academia, aula coletiva. Eu me sinto diminuída mesmo, não é uma coisa minha, assim. E a galera pode ser simpática que eu não consigo ser de volta, porque, enfim, eu Mas, tinha de que tratar. novo, na pesquisa do Think Eva, tinha exatamente esse dado. Que as mulheres se sentem... Não, param de fazer exercício, em geral, quando menstruam. E passam a se sentir constrangidas de acharem que não é esse ambiente. E mulher, no esporte, é muito difícil, né? Porque tem várias coisas. Então, tem esse culto do corpo.
E aí você fica frustrada porque você nunca chega no corpo que a Capricho falou que você tinha que ter. Depois tem um problema de ser olhada e assediada. Tem o medo de fazer exercício na rua. Mulheres não são incentivadas a fazer esportes coletivos, igual os homens fazem futebol. Não, e os homens vão pro futebol, e eu acho que tem isso da gente fazer direito, né? Achar que não é boa. Porque os homens vão com aqueles jogos lá que eles fazem pelada, vai beber cerveja, um é meio perna de pau. Então nem aí, né? Eles vão pra socializar. Exatamente, é mais um processo de socialização do que, de fato, uma preocupação com a performance. Maravilha! Olha, você já reparou aqui que o tema da saúde tem dominado esse papo? A gente podia ficar aqui, eu, né, que não sou um ávido praticante desse tipo de coisa, não tá no meu rol fundamental de preocupações, podia ficar ouvindo essas duas tomando dicas, né? De que hora acorda, de que hora dorme, de que hora sei lá do quê. Mas eu que tô errado, porque segundo os dados apontam aqui, os dados coletados pelo nosso time, 42% dos brasileiros colocam uma preocupação com saúde física e mental como as suas prioridades fundamentais no cotidiano. Então tá mobilizando, né? Tá tudo mobilizado, o pessoal tá pensando nisso. Já tem gente que acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, entra em banheira de gelo. Aí não, gente. Isso eu não vou fazer, não. Nunca. Banheira de gelo pra prende o negócio, prende aquele negócio, solta outra, não sei o quê. Vai em médico, toma negócio, acha que pó é comida, né? Pó, eu digo whey protein. Creatina, não sei o quê, não sei o que lá. É uma loucura. É uma loucura que tá dominando a relação dos brasileiros com o próprio bem-estar e com a própria saúde. Então, você sabe, se tem mudança, se tem transformação, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? O boi de hoje é o hype saudável. E aí? Tá no hype. Tá no hype, tá no hype. Hype saudável. Não é à toa que Thaís, estamos citando em todos os episódios aqui, Thaís já lembrou, Strava virou rede social de relacionamento, né? Virou. E aí, esse momento em que pensar a saúde, né, vai muito além desse cuidado do corpo, mas a ideia de saúde é algo que a gente persegue em todas as áreas da nossa vida. Então, é só a gente ver como o adjetivo, algo ser saudável, é algo que a gente repete muito mais. Então, você quer uma rotina saudável, você quer um relacionamento saudável, você quer um trabalho saudável, né? Essa ideia de que tem tem uma medida ali do que faz bem pra você de modo saudável virou sinônimo integrado. De bom, né? Virou sinônimo de bom. Que era uma palavra que... É porque teve a era de tudo virou tóxico. Sim. E aí, depois tudo virou tóxico, a gente foi pro... Saudável. Tudo tem que ser saudável. E eu acho que isso traz um combo pra gente em que físico, mental e emocional fica cada vez mais conectado. E é difícil da gente dissociar uma coisa da outra. Muito bom, hein, Marina? E esse negócio se divide em algumas camadas, né? Quais são elas? A gente tem que falar aí de um desejo coletivo por essa ideia de equilíbrio. E tem um probleminha aí também, porque não existe. Eu tô desequilibrado, eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente busca, né? Acho que a saúde hoje tá muito na ideia do equilíbrio. A gente vai falar disso. Tem uma pressão por performance por trás disso também, né? Estamos aí nessa era que todo mundo quer ser o adulto controlado. Que as comunidades de corrida são divididas pelo pace. Correr não deu pra você, né? Ih, esse assunto, se eu falar, eu vou ser cancelado. Então vamos seguir, Vamos seguir, deixa pra lá. Eu andar com vocês dois é um problema. Desvia um aqui, é outro ali, tá ótimo. E a gente tem a promessa da longevidade. Agora você vai cancelar os longevos também, ou os... Eu não quero ficar longe. Eu não quero viver muito, me deixa. Que agora a gente descobriu que o pessoal tá vivendo muito, mas se for pra viver muito e não viver bem, a gente não quer. Então a gente tem que se preparar. Nunca ninguém se preparou para isso antes. Então, agora isso está na pauta também, dentro dessa lógica do hype saudável. Bom, então vamos começar do começo pelo desejo coletivo pelo equilíbrio. Desejo coletivo do equilíbrio é justamente essa... Que pratinhos o pessoal tá tendo que balancear aí e controlar para poder se sentir equilibrado? Todos. Tá fácil, então tá né? Fácil. A questão é que a gente vem de um movimento de mundo, e aí principalmente pós-pandemia, sempre falamos isso, mas não tem jeito. Gente, mas é tipo pós-guerra, vamos falar pra sempre. Tem que falar pra sempre, que é uma descentralização do trabalho na vida. Acho que a gente naturalizou, né, até a pandemia, essa ideia de viver para uma carreira. Tem linhas geracionais, tem linhas de entender o movimento econômico do mundo, mas era normal você entender que na área útil, pensando com o capitalismo da vida, você ia viver para a sua carreira e o resto você ia viver quando sobrava. Em algum momento a gente viu que esse modelo não se sustentava muito e agora tá todo mundo tentando olhar mais para outros silos da vida. Então, todos os estudos que a gente faz, a gente vê pessoas falando, tô priorizando menos trabalho,
tentando priorizar menos salário, embora se precise, mas valorizando muito disso do horário flexível, ou do você conseguir ter um momento de cuidar ali de si. Então, acho que tem esse novo olhar ali. E a saúde, ela entra muito nesse ponto. Essa ideia de equilibrar. Então, sim, não dá pra viver sem pagar boleto, então tem que trabalhar. Não dá pra viver sem se relacionar, tem que relacionar. Não dá pra viver sem se exercitar, sem comer minimamente bem, porque senão você não vai chegar nessa idade. Então, você tem que fazer um pouquinho disso tudo e aí tem que fazer de uma maneira saudável. Não, e falar isso, que a gente entra nessa conversa já de saúde mental, que também é um tema muito forte, né? Cada vez mais, né? E de como a saúde física alimenta a saúde mental, a saúde emocional, todas, né? Tentar manter É tudo. holístico agora, né? Então, tem um negócio legal aí, que quando a gente pensa saúde e vai falar com as gerações mais antigas, saúde por muito tempo era sinônimo de não estar doente. Então, e é uma visão tradicional da medicina, né? Sim. De que você vai vivendo, enquanto você pode fazer coisa, pode Enquanto trabalhar. não deu merda, vai seguindo. Pode sair de casa, né? Não tem isso de tô doente. Você pode sair de casa, trabalhar, tudo bem, né? Vai seguindo. Tanto que na pandemia foi muito difícil pra gente parar e entender que não pode ir pro escritório, não, é só uma gripe, não é aquele debate todo, usa máscara. Então, era isso. E quando você estava apto para fazer coisas e produzir no mundo, então você não estava doente. Ficava doente, ia lá no médico, naquela área especializada, lá com o corpo, né? Medicina tradicional divide cada corpo num pedacinho, tratava o sintoma, voltava. Agora a gente foi expandindo essa ideia de que tá tudo conectado. Desde a pandemia, a gente expandiu a coisa da saúde mental. Pessoas entenderam que isso é sim uma questão de saúde. A ansiedade tem uma questão ali de médica, sim. E a gente começa a entender que, de repente, o problema que você tem aqui, que é intestino, não é só intestino, é cabeça. O negócio que não é cabeça é respiração. Então, a gente começa a ter que ir até para entender nossas questões, investigar o corpo inteiro e entender que saúde também é prevenir, né? Não chegar no sintoma. Isso é interessante para pensar longevidade, mas também é mais desgastante, porque você tem que viver uma vida já pensando onde pode dar problema e ficar ali monitorando para que tudo fique nessa ideia de equilíbrio. E aí é interessante que a gente divide essa ideia do mental, do físico e do emocional. A gente fez um estudo lá na Consumoteca para entender como estava essa relação das pessoas, o que elas entendiam por saúde e bem-estar, e a gente pedia para darem nota, né? Como é que você avalia. E aí o brasileiro, de modo geral, tá todo mundo assim passando de raspão, sabe? Pra saúde física é onde a gente tá melhor. 7,6 que a galera dá. Pra saúde mental, 6,7. Pra saúde... Não, tô dando a média brasileira, tá, O gente? pessoal tá correndo na praia, mas não tá boa das ideias, Não. né? E a saúde emocional é que cai aí 1/10 ainda, que vai pro 6,6. Então... Qual a diferença de saúde mental para saúde emocional? É porque o mental tem essa coisa do cognitivo tá bom. E o emocional é como você tá mais feliz, tá triste, sabe? Tem uma coisa da relação com as Da pessoas. gestão das emoções. Gestão das Entendi. emoções como um todo. É que mental vem muito de uma área que a gente começou a falar de inteligência emocional, de você saber gerir. São muito conectadas, né? Mas tem essa... É essa aquele diferença. meme também, né? Que você vai ter que sair do trabalho pra bater a sua meta diária de proteína, né? Tipo, não consigo mais Sim. trabalhar porque eu preciso bater o dia inteiro Ai, tem isso, né? a meta de proteína. E tem um olhar para Porque isso ajuda vocês a criarem músculo. E porque, de fato, se você não come proteína, você não consegue ter músculo. Não consegue ter músculo, você não consegue vai levantar da privada quando ficar velho. Basicamente. A grande temor do povo é levantar da privada, né? Botar a mala no bagageiro. Botar a mala... Isso é culpa daquele livro, né? E do Paulo Schiavone, nosso médico. Paulo, Que eu vou voltar, beijos, inclusive, Paulo, assim, depois que eu voltar da maravilhoso. Índia. Gente, eu e o Michel já numa amizade tão grande. Olha aí a saúde. A gente o quê? Já troca médico, clínico. Isso é Clínico, tudo. é Isso é verdade. tudo entre os dois millennials, é trocar médico, é isso. A gente agora reúne pra falar de médico. Acho que tem o fator geracional que, né, millennials, toda vez que ele chega numa etapa nova, ele vai ter que gourmetizar aquilo. Então, acho que a saúde ganhou um novo ponto. E eu acho que tem uma coisa do indivíduo, que a gente tudo também fala, a gente tá falando toda hora do conservadorismo, essa coisa do eu. E eu acho que a medicina, ela tá perdendo aquele caráter generalista. E à medida que a gente vai entendendo que a gente é muito especial no mundo, a gente também quer entender que o que a gente tem é muito nosso. Então, o relatório da VML, que é uma empresa global de tendência, eles mostram todo ano, eles fazem uma série de afirmações e vê o que está mudando, as pessoas estão afirmando mais. E o que liderou o ranking no último ano foi as pessoas falando, estou ouvindo mais o meu corpo, com 46%. Então, essa ideia de que eu tenho que estar atento a mim, aos meus sinais, e entendendo o Eu meu acho importante, funcionamento. né? Porque a gente é treinado muito pra ter uma consciência da importância da tua vida mental e pouco conhecimento corpóreo, né? A gente despreza muito sintoma, né?
Por isso que eu roubava a aula de educação física, mas fiz errado. Acho que a aula de educação física é muito importante você ganhar sensibilidade corpórea, né? Entender o que é teu corpo, né? E essa ideia de que aproxima a gente de máquina, né? Então, que você não tem corpo, né? Que você só produz é muito ruim. E faz muito sentido mesmo prestar atenção nas coisas antes. E até porque não é só por doença, né? Mas até pelos prazeres também. Se você não estabelece uma relação de intimidade com o próprio corpo, você não consegue estabelecer também do que você gosta, né? Sim, e o mundo de telas faz a gente esquecer ainda mais do corpo, né? Então tem um pouco desse resgate. Mas acho que tem essa coisa da vigilância das doenças que vocês falaram aí. E tem dado, né? A classificação internacional de saúde tem essa coisa de catalogando doenças. Tanto que quando alguém que é CLT tem que pedir dispensa no trabalho, isso tem que estar lá no CID, né? Tem que ter um número. CID virou tem que ser grande... reconhecido pela OMS... Né? Se tá no CID, então é uma doença. E o tanto que aumentou, para vocês terem uma ideia, entre 1990 e 2022, cresceu 282%. Triplicou. O número de doenças no CID. possíveis e catalogáveis. A gente tá aí. bem, hein? Então... É bom que dá, mas isso é uma loucura, né? Porque deu nome, prescreve e descreve, né? Se deu nome, o povo começa a sentir, né? É culpa da cultura. Então, sem nome, a gente não sente, né? Sim. Que eu não sei já mais desse roteiro, porque tinha um antropólogo que estava aqui, que você que vai saber, que ele é um médico antropólogo, e ele fala que... que eu nunca vi isso. Ele fala gente, mas pra que ele se meteu nisso? Ele já tava com a vida ganha, mas médico. Ele critica essa ideia tradicional da medicina, né? De ir pra um lado muito exato, porque ele fala que não tem medicina sem narração. Eu achei poético. Bonito isso, faz sentido. Porque você só entende sintoma pela forma como as pessoas narram. Então, você tem que entender de comportamento para entender diagnóstico. E aí é um pouco você entender esse lugar. Assim. Muito bonito isso. Eu acho que faz todo sentido, né? Porque quando você inventa a cura para alguma coisa, é porque você foi capaz de produzir uma linguagem ou um discurso sobre aquela doença. E na medida que você gera discurso sobre a doença, você tem possibilidade de agir sobre ela. Você cria um paralelismo entre duas estruturas de linguagem, né? A da doença e a da fala sobre a doença. Na psicanálise é a mesma coisa, né? Você fala, que na medida que você fala, você ganha ferramentas para lidar com o teu inconsciente. Que você cria um paralelo entre duas camadas da linguagem. Sim. E aí você cura. Eu acho que no exercício é a mesma coisa, né? Você faz exercício, ganha um conhecimento sobre a prática do teu corpo que te permite agir sobre o corpo. Então, você acorda, sei lá, com dor na panturrilha, você faz o exercício para a panturrilha ficar bom. Você não tá agindo na panturrilha. Você tá produzindo um discurso sobre a panturrilha, para a panturrilha ficar boa. Sim. E tem todos os hormônios que você vai produzindo a partir disso. Então, acho que tem essa conexão da gente entender também a prática do exercício e essa questão do cuidado para melhorar o mental, né? Daí você vai cair nesse... E tanto que a galera brinca hoje que isso é uma pirâmide, que você começa a se exercitar e você fala, tem que comer melhor, tem que dormir... E aí você fala, e funciona, porque... Ou funciona porque funciona, e funciona porque você acredita que você tá fazendo algo por você também, né? Então, acho que você já sente uma relação de alívio, assim. Essa sensação do estou me cuidando, acho que tá conectada com essa busca do equilíbrio. Thaís, essa coisa que você fala sempre, né? Das crianças, do trabalho e do exercício. Que você tem mais uma camadinha aí pra equilibrar. E boa parte das nossas ouvintes certamente também tem. Como é que você não abriu mão do exercício? Eu tenho várias respostas, né? Acho que a primeira é o privilégio sempre, né? Então, eu tenho o privilégio de conseguir ter tempo de fazer exercício. Mas tem, pra mim, uma camada, assim, eu acho muito impactante como as mães precisam de uma justificativa para cuidar delas mesmas, né? Porque a expectativa social é que quando você tenha filho, você cuide só dos seus filhos, né? Então, a gente foi precisando construir uma narrativa para libertar as mães para fazer exercício. E eu vi que uma super trend que teve no ano passado foi justamente de como era uma trend mostrando que os filhos faziam exercício na medida que viam as mães fazendo exercício. Que você criaria crianças mais saudáveis se os seus filhos te vissem fazendo exercício. E isso, de alguma maneira, libertou as mães para fazer atividade física. Eu não sou... Eu sou muito pouco pega nessa armadilha da cultura. Eu sempre achei que eu tinha que cuidar de mim mesmo. Eu gosto. E passou a ser um inegociável para mim. Tem que achar um tempo. Eu falo que o jeito bom de ser mãe, eu acredito, é, né, que dentro da família haja espaço para todo mundo ser indivíduo. E ser indivíduo é isso, né? Poder fazer suas escolhas. Então,
Mas eu entendo que é privilégio, porque ter filho realmente ocupa um espaço das mulheres que ainda estão sobrecarregadas com cuidado e que nem sempre é possível. Mas... E percebo claramente como fazer exercício também me conecta com as crianças, assim. Então, muito das minhas atividades com os meus filhos passam por atividade. Andar de skate, nadar, surfar, passa pelo físico. Mas é isso, é difícil mesmo. Eu acho que foi a Joana Moura que fez um vídeo que viralizou falando Joana dessa Moura? questão. Que também é Amiga minha. influenciadora e fala de maternidade. Não é o principal pauta dela, mas ela Fiz fala agora igual, também. quem é Celto Mello, né? Igual, e aí, você viu como o Celto Mello respondeu? Não, eu entrei no BBB em 2013 e agora eu vendo açaí no Nordeste. É brincadeira, não não vi. conheço, desculpa. Mas é porque ela pegou um vídeo antigo dela falando. Não é nenhuma crítica a Joana Moura, não quero ser cancelada. Não, ela é... Quando ela viveu. Quando ela teve o primeiro filho, e que as mães falam, eu morreria pelo meu filho. E ela fala assim: e aí, você viveria pelo seu filho? E é como o discurso das mulheres agora. Pensar essa lógica da maternidade também, de você tem que se cuidar, né? Você tem que estar bem, aí convidar ali pra pensar a vida, e não só nesse lugar do sacrifício. Eu acho uma conversa... Eu entendo, e eu gosto muito dessa outra abordagem. Essa coisa de morrer, vou morrer pelo meu filho. Gente, essa é uma cultura um pouco cristã, né? Assim, que Meio da penitência, assim, né? que eu não gosto, assim, não acho perigosa. Mas sinto também que viver pelo filho é também uma outra face que... Eu acho que a gente devia estar se cuidando pela gente. Assim, é claro que, né, eu quero ser mãe, eu não quero morrer, eu quero viver muito, e eu quero carregar meus filhos no colo, não sei o quê. Mas eu também quero fazer por mim, né? Assim, eu quero eu ser feliz, eu fazer as coisas que eu gosto, eu também... Vamos libertar as mães, deixar elas fazerem por elas também, né? Mas é difícil. Esse discurso, não chegarei um pai, né? Você tá vivendo, morrendo por filho, não Eu é uma fiz, questão, né? fiz tem muitos anos já uma... Na época do Dia dos Pais, em agosto, eu fiz um projeto no Instagram que todo dia eu perguntava para um pai como ele estava conciliando paternidade e carreira. Era uma época que a minha carreira bombou e todos os lugares, o tempo inteiro onde eu ia, da minha vida privada, da minha vida pública, as pessoas me perguntavam como é que eu estava conseguindo conciliar maternidade e carreira. E eu comecei a ficar com ódio disso, porque isso me diminuía muito. Eu ficava reduzida a essa pergunta. E todos os homens em volta de mim fazendo a mesma coisa e ninguém perguntava isso para eles. Então, eu passei agosto inteiro, todo dia eu perguntava para um homem e publicava. E aí... Quantos dias tem agosto? 30, 31? Nunca sei essas coisas. 31. Em 31 dias, nenhum homem respondeu que tinha repensado o formato de trabalho. Todos os homens respondiam assim: eu nunca mais fui no happy hour. Eu mesmo cansado, brinco com os meus filhos. Eu parei de viajar a trabalho. Mas ninguém falou assim: eu fiquei morrendo de medo da minha carreira ir pro buraco. Eu fiquei morrendo de medo de não conseguir voltar a trabalhar. Então... Acho que isso mostra muito claro essa diferença, né? De a expectativa que a gente tem sobre as mulheres que têm filho e sobre os homens quando têm filho. E claramente a gente não tem a expectativa que os homens abandonem o que é fundamental e importante para eles. Inclusive de se cuidar, né? Inclusive de fazer exercício. Muito bom, Marina. E tem essa coisa também de tratar a saúde mental como checklist, né? Tem muita coisa para fazer. E aí, no final, a gente também fica num excesso de informação, porque tem muita coisa surgindo, muitas correntes, muito jeito de cuidar. E aí, o que a gente vê é que 4 em cada 10 brasileiros têm uma dificuldade de cuidar e conectar essa ideia de saúde física e emocional por um excesso de informação. Porque hoje em dia, você tem uma dor de cabeça, você não sabe se ela é emocional, se você inventou, se é a vitamina D que tá baixa, se é uma crise que você... Sabe? Pode ser tanta coisa e a gente fica um pouco perdido. Então, também tem que olhar esse lado do... Até que ponto... A gente está mais preocupado com saúde, até quando a gente está mais noiado com saúde também, né? Ele tem uma linha bem tênue. E do quanto essa preocupação com a saúde vai fazer a gente voltar para um discurso meritocrático com a magreza, né? De que as pessoas que se cuidam são as pessoas que são magras, que as pessoas, né, que a gente respeita são as pessoas que são magras. Eu fico sempre muito preocupada de como os discursos eles vão sendo sequestrados para outras pautas, né? Sim. E eu acho que isso conecta muito para esse ponto 2 ali do que a gente colocou para entender o hype saudável, que no fundo é uma pressão por performance, né? A gente quer ser mais saudável, e isso é ótimo, tá? Não vamos entender que bom que estamos olhando mais para a saúde, mas até que ponto as motivações dessa saúde também
não é performar alguma coisa, né? Não é provar alguma coisa para alguém. Então, entender... Por isso que a gente bota aqui o hype. Tem a saúde como maior preocupação e tem a saúde como uma estética de uma saúde que é enaltecida e não necessariamente é. A gente está vivendo a volta do Ozempic. Então, o que é a saúde de fato? Então, fica uma coisa meio borrada. Eu acho que tem uma coisa que ficou muito clara quando a gente estava fazendo pesquisa, a gente viu. O mercado do sono é um dos mercados mais aquecidos ali dos últimos anos. Promessa do mundo do bem-estar. Todo mundo... Estava falando de turismo para ler, mas também tem turismo para dormir, turismo né? para dormir. E a gente viveu anos do capitalismo falando do trabalho enquanto eles dormem. E agora a gente quer dormir mesmo. A gente descobriu... Por quê? Porque se a gente não dormir bem, a gente não trabalha bem. Então, a gente fez um estudo sobre sono e um dos principais benefícios da queixa das pessoas de não dormir bem é porque você não consegue produzir. Então, até que ponto a gente quer dormir bem pra dormir bem, sabe? É sempre performance. Eu acho que a gente fica num beco sem saída mesmo. E aí, quando a gente perguntou lá no estudo de Adultopia o que você não abriria mão na sua vida hoje, para todos os brasileiros, independente de classe, o número 1 da lista é uma boa noite de sono. E quando a gente olha para mulheres, aumenta bastante, Coitado das mães. Porque aí a gente sabe que tem mães que devem estar muito tempo sem dormir, com aquela coisa toda da sobrecarga que a gente sabe. Então, esse momento do cuidado, ele tá voltando como um desejo, sabe? E às vezes você não quer fazer algo extraordinário, você quer dormir, você quer se reabastecer. Então, tem esse ponto da saúde também. Boa. E aí tem uma coisa do tá bem tá dando check em lista de performance, que também eu acho que é um negócio que afasta as pessoas do esporte, né? Sim. Que é isso, o cara não quer correr do jeito dele, ele quer correr no pace do povo que corre de tal coisa, né? Aí é isso, né? Se você não tem um pace X, você não faz parte de tal grupo. Se não faz em tanto tempo, não entra na maratona. Tem todo um saco. Aí você vê todo mundo que tá no Strava compartilhando como é que fez tantos quilômetros, não sei quantos minutos. Aí você fica com vergonha de compartilhar o teu, né? Aí surge uma gamificação da saúde, assim, né? E aí você começa a se cuidar e você curte. Aí você começa a se conectar com aquelas pessoas daquela comunidade, porque isso vira um estilo de vida. Aí você vai consumir informação sobre isso. Ao mesmo tempo que essa informação te inspira, ela também vira uma meta, né? E aí é isso, você vai querendo se superar. Então é superar o pace, é o tá pago lá do pessoal que posta e fala, tá pago. É a poupança de músculo que eu brinco que eu tenho que fazer. E agora tem isso já passou, anos 2000 isso. Passou, né? Agora acho que... agora mas tá a gente... ainda. Mas agora eu acho que tem um discurso do não fazer o tá pago e fazer o chapadinha de endorfina, né? Fiz por mim, me cuidei. Mas se não postar, tem o famoso se não postar não valeu. Tem, muito... Você atende um montão de marca de esporte aí, Sim. né? Como é que o mercado tem mexido com isso, assim? Tem uma junção muito grande ainda que é importante de captura desse esporte como estilo de vida. E aí você deixa de usar o tênis, a roupinha, sei lá. A gente tem visto crescer muito a moda esporte, né? A gente parou de achar que a roupa de esporte tinha que ficar só na academia. Então, as marcas de esporte estão bombando. Tinha nome Athleisure? Não tinha o nome disso? Mas o Athleisure é quando você mistura, né? A roupa de viver a vida com a roupa do esporte. Agora não, a gente tem visto um boom mesmo de roupa de esporte o dia inteiro. Antigamente, sua mãe ficava com roupa de esporte o dia inteiro. Agora não, agora é cool. E muito misturado também, né? Então, o tênis de corrida também é o tênis que você usa para sair, porque é um tênis caríssimo e todo mundo sabe, né? Tem esse código, todo mundo sabe que é caro, que é um design interessante. A gente também percebe que dentro das marcas de esporte é o principal braço de comunidade hoje, né? As maiores comunidades são construídas em cima de esporte. Então, a gente fala do Strava, mas também tem vários grupos de corrida de rua, por exemplo, que viram comunidades. E inclusive... com toda a diversidade que as comunidades podem ter. Então, tem grupo de corrida que são muito mais urbanos, cool, tatuados, da galera mais alternativa. Enquanto tem grupos de corrida que são muito mais voltados para performance. Grupo de corrida que é só para quem não quer pensar no pace e ser mais tranquilo. É impressionante como esporte e exercício físico tem gerado e tem potencial para gerar muito mais comunidades. Bom, crossfit, né, que a gente sempre fala que é uma religião, mas tem também a galera do tênis, esporte com raquete também virou... Tá em alta, né? Virou também um grande potencial de comunidade, enfim, as marcas têm surfado muito essa possibilidade de conexão mesmo, né? E pensar que esporte e atividade física deixou de ser só
né, um valor de saúde, né? Virou né, um valor social, virou um lifestyle, virou o jeito que você vive. Deixa de ser só o fazer o esporte, é o que você come, onde você dorme cedo, porque você quer correr no dia seguinte cedo. Então, virou um jeito de viver a vida. As marcas de esporte conseguem também atuar em vários lugares, né? Elas não precisam mais ficar, vamos só fazer uma ação no Ibirapuera, né? A gente viu, por exemplo, a ON com a Lineker. Então, tem aí muita variedade de estratégia para pensar agora que o esporte está em tudo da nossa vida. Boa. E aí tem um terceiro ponto, né? Que é essa promessa de longevidade. A ideia da longevidade é justamente esse momento que a gente toma essa consciência de que estamos vivendo mais. Hoje tem todas essas projeções do IBGE, né, da pirâmide etária lá, que antes você tinha, né, mais pessoas jovens do que idosas, e a gente vai crescer num mundo onde teremos não mais idosos, como a gente fala na Adultopia, mas mais adultos maduros, porque a gente trabalhando, produzindo, fazendo coisa, e a gente tem que se cuidar para encarar isso, né? E das pessoas idealizando também, né, esse futuro onde você vai desfrutar, acho que melhor, né? Dado que a gente está entendendo que envelhecer virou outra coisa. Mas a gente não pode deixar de falar que falar de longevidade hoje é um papo extremamente privilegiado. E eu acho que vai ser uma das camadas. Longevidade é uma das conversas que vai ajudar a gente a entender o novo luxo, classe, para onde a distinção está indo. Porque O chique vai ser durar muito. Durar muito e durar bem, né? Porque tem já dados do que na cidade de São Paulo a taxa de longevidade de um bairro pro outro mora no bairro chique. É 20 anos de diferença. Por isso que ela vai durar muito. Os vizinhos dela têm tudo 300 anos. É o bairro com maior longevidade de São pior Paulo. que meus vizinhos são tudo velhinho mesmo. Sim, um homem lá no bairro dela dura 83 anos em média. Mas isso é muito triste. Em Cidade Tiradentes é 57. É muito triste. Eu acho isso bizarro, isso né? é das coisas que mais, assim, eu também, é um dado que me dói. Porque esse negócio de você envelhecer bem, ser de bem com a vida, gente. Mentira. É ter dinheiro. Porque essa vida que a gente tá falando aqui, de enaltecer, né, cultuar o esporte, de olhar pra si, de ouvir o próprio corpo. E essa coisa da comida, gente, o quanto isso é agressivo, né? Essa cultura, assim, a gente ficar falando pras pessoas que, pra comer bem basta querer, tem que. Porque comer. Gente, eu ouço tanto isso, eu fico muito impressionada como as pessoas têm coragem de falar isso, que. É muito barato comer saudável. As pessoas falam, não é. Não é. E não só porque as pessoas fazem a conta barato assim... é comer deserto alimentar. Não, porque as pessoas falam assim, não, porque ir na feira e comprar um alimento é muito barato. Eu falo, e o tempo de ir na feira? E o tempo de ter comida fresca? E a cozinha pra cozinhar esse alimento fresco. Exatamente. Que você cozinha. O ultraprocessado é a comida que não estraga. Não tem nada mais barato do que uma comida que não estraga, né? Você não tem que se preocupar com a validade de estar na geladeira. Gente, é muito cruel essa conversa. Não, e é por isso que a gente tem aqui o dado do IBGE do último ano. 51% dos domicílios brasileiros têm uma forma de insegurança alimentar moderada ou grave. Que loucura, então, né? metade da população. Então, aqui é interessante pra gente pensar como comportamento que certos movimentos globais, eles acontecem, mas eles não chegam iguais para todo mundo. Então, a gente vai aumentar esse abismo de pessoas falando de longevidade, de cultivando e tendo uma preocupação com saúde, mas a gente entender que isso tá muito localizado, né? Eu acho que tem uma preocupação para todo mundo, mas como você reage a isso, né? As ferramentas não são iguais para todo mundo, né? Aí, pode falar. Não, eu ia falar que quando a gente olha pela história da beleza, tem muitas pessoas que estudam história da beleza já dizendo que num curtíssimo espaço de tempo a gente vai começar a ter só pessoas pobres gordas. Porque o Ozempic é muito caro. Então a gente vai colocar ainda mais essa camada sobre a gordofobia, né? Que vai ser uma conversa ainda mais de classe. Mas Marina tem um dado também aí na pesquisa dela que quanto mais dinheiro você tem, maior a preocupação com o exercício físico, né? Com a vida ativa. Maior a prática. Tem uma relação direta, até do que veio do último censo, do salário com frequência de prática de atividade física. E aquele gráfico, claro, quanto maior a tua renda, mais você consegue praticar. Nossa, eu sou totalmente. Eu só comecei a fazer exercício mesmo. Depois que ganhou dinheiro. Depois que eu tinha dinheiro. Porque você ajeita a sua vida, né? Você vai morar mais perto do lugar que você pode praticar. Você vai, às vezes, investir no personal pra conseguir fazer. Personal trainer, você ter tempo. Tempo é... Gente, é essa coisa, né? Você só consegue ter tempo se você, de fato, tem dinheiro. Quem tá 2 horas no trânsito pra ir pro trabalho, 2 horas pra voltar, faz exercício que horas, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa interessante quando pensa atividade física, porque o Brasil, ele é o segundo maior mercado fitness do mundo, só perde dos Estados Unidos. Que loucura. E aí isso faz a gente pensar, uau, é uma galera muito fitness, muito preocupada com saúde.
E ainda assim, nos dados do IBGE ou de outros estudos que tem, sempre a gente vê que metade da população brasileira é sedentária. Então, assim, é um mercado fitness forte, mas tem muita gente sedentária. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente pensa isso, porque são movimentos fortes, mas saber localizar o que, pra quem e quando. O próprio hype da corrida, que eu acho que, dependendo da bolha que você vive, eu sei que a gente aqui é de uma bolha. Você acorda lá de manhã, todo mundo já correu, parece que tá todo mundo correndo. E, de fato, é um baita do mercado que vem crescendo cada ano. Você que trabalha aí com várias marcas deve ter melhor noção. Mas eu fiquei surpresa em ver que é 6% da população brasileira que corre. É muito bolha. ainda. É Eu muita achei que era gente. menos, achei muito. É muita gente. Mas é 6% da população. É então, nada pro Brasil, mas é muito. É muita se você- gente. É muita gente, e, enfim. E o principal atividade física do brasileiro é caminhada. Você tá aí no teu... No Target. no target. E o segundo é musculação, que é a coisa da academia, né? Ana Paula Reis, que é uma antropóloga da Universidade Federal da Bahia, estudou quando é que esse negócio da caminhada virou febre. E ela vai dizer que houve um trabalho do Cooper, que era o médico, que começou a divulgar por aí que o bom era caminhar. E a seleção brasileira dos anos 70, naquele momento que Pelé estava lá, começou a dizer que eles tinham essa performance maravilhosa em campo por conta da caminhada. Foi aí que deu na tiazinha da periferia correndo em volta da praça. Andando em volta da praça. E foi, né? Se você olha os vídeos do Lula aí com esse novo ministro, né? Todo dia ele caminha, né? Caminha. E fica postando. Vejam, estou caminhando. Veja, caminhar é muito bom. Veja. E aí ficou essa loucura do Brasil que caminha. Porque não tem em outros lugares do mundo isso. Né? Eu sei porque o escritório fica ali no centro de São Paulo. E aí tem muita comunidade chinesa. E aí os chinesinhos... Os velhinhos chinesinhos ali na comunidade chinesa, eles ficam dando pulinhos. É outra lógica de gestão do corpo. Não fica igual um velhinho brasileiro dando volta na praça, caminhando. Eles ficam fazendo uns movimentinhos assim. Tai uma Chi coisa... Chuan. umas outras coisas. Essa coisa do Brasil que caminha... Eu lembro muito uma coisa do Drauzio Varela. Eita, Sim, vocês o Drauzio. do Drauzio Varela no Fantástico, com aquelas matérias sobre a importância da caminhada. A caminhada após almoço, que é importante. Sim. Reduz a taxa de tanto por cento do açúcar no sangue. Drauzio Gênio, não é influenciador. Eu lembro dos meus pais, que eu não tinha referência dos meus pais fazendo atividade física na minha infância, mas tinha assim, vamos sair e dar uma caminhada no final de semana, sabe? Assim, essa coisa de uma caminhada ali no bairro pra sentir que fez alguma coisa. E essa ideia da corrida, dos 6%, eu não sei se vocês já perceberam, mas todos os relatórios de tendência também mostram que aqui no Brasil, a corrida já não é mais suficiente. A galera está virando triatleta. Triatlon Chique, é né? a próxima Distinção. conversa. Bourdieu, né? Todo CEO Todo faz mundo já triatlon. corre, agora eles fazem triatlo. CEO Porque faz. tem disputa... Imagina, na corrida a disputa é só no tênis. No triatlo a disputa é na bicicleta. No teu preparador pro triatlon, né? A disputa por quem gasta mais pra ficar bem é enorme. Começa a ficar assim... e essa ideia, né, do atleta amador voltou a crescer muito, essa coisa, né, das pessoas quererem ser atleta amador, então marcar tempo, ter... Inclusive, quando a gente fala de médico, né, agora é super comum médico do esporte, né, e aí antigamente Tem só... de tudo agora. Não, médico do esporte antigamente iam atletas. Agora todo mundo vai no médico de esporte, porque quer ter uma visão holística, quer olhar o todo. É impressionante. Eu acho que isso está muito conectado com esse espírito do tempo que a gente vem batendo na tecla aqui da vida adulta. Porque ser adulto hoje é você ser livre, ser produtivo, ser independente. E aí, quando você vai para um esporte desse de alta performance, você eleva isso. Por isso que hoje tem o hype dos CEOs que fazem o triatletismo. Você não pode ter um cargo de liderança e não tá num desses esportes, porque isso vem de características sobre você, de disciplina, de controle que você faz, que você dá conta. Então, tá tudo muito conectado. Então, vira, assim, essa forma de luxo e de distinção. O Nizam lançou essa tendência no Brasil, né? 100% Nizam. Dica do mercado, vamos lá. Falamos em Nizam, dica do mercado. Olha, dica pro mercado é a gente entender que nesse mundo, onde, de fato, a gente tá entendendo que saúde entra em todas as esferas da vida... Todas as categorias de consumo, de certa forma, são sobre saúde também. Funcionais. Tudo tá virando funcional, né? Então, o turismo, ele vai ter que falar com o funcional e com a saúde vai ter novas modalidades. A alimentação, a moda, a beleza. Tudo vai ficando, vai rolando esse borramento e essas collabs, assim. Então, quando a gente fala no mercado de beleza, agora se fala em psicodermatologia. Então, é pensar na pele, mas eu tenho que entender que as questões que eu tenho na minha pele estão associadas a como está o meu emocional.
Então, a gente vai ter que fazer esses casamentos, entender esse movimento e também entender que isso é localizado. Por isso que é ter cuidado com até onde vai o hype e entender que saúde ela é cultural. Não é a gente pensar assim, a medicina ela muda, o ovo tá na moda, depois não tá, faz bem, não faz. Então, é sobre crenças, é sobre como as pessoas se comportam. Então, eu acho que entender assim... Eu lembro que a gente há pouco tempo fez pesquisa para desses laboratórios super sérios, assim, de exame, que atende a galera de classe alta. E a gente foi entender a jornada, né? Como é para as pessoas se cuidarem de todas as gerações. E a gente falou, olha, quando alguém vai fazer um exame hoje, é muito sobre saúde mental. Porque ela sente que ela está se cuidando. Não é só sobre o exame ali. E eles falavam, mas e agora? Porque eu não tenho... Eu vou ter que, então, oferecer psicólogo também? Não! Saúde mental não é só sobre o psicólogo, né? É sobre você pensar essa lógica do que as pessoas fazem por si, do bem-estar, dela sentir que está se cuidando. É sobre um discurso que está rolando. Então, eu acho que a dica para o mercado é essa. Dica para o mercado? Lembrar que quando a gente fala de esporte, dá pra... É isso, assim, dá pra estar em qualquer outro território. E não só, eu sinto que as marcas de esporte ainda estão muito focadas em falar só de esporte. Por isso que eu falei da On com a Lineker, que foi pra música. A moda vai muito bem com esporte, né? Tecido tecnológico. Quando a gente fala de beleza, tem marcas de belezas específicas, tipo Pink Chic, que é uma marca que é pra... Em geral, as pessoas de corrida que usam, mas enfim, qualquer esporte, né? Mas é específica para coisa outdoor. Então, os esportes tentarem também avançar para as outras áreas e parar de se repetir um pouco. Muito bom, muito bom. Fizemos o que tínhamos que fazer. Agora vamos fazer mais, né? Joga na roda. Thaís Farage, que trazes? Outlive. É o livro que o nosso médico recomendou. Ama. Paulo Chiavone me falou para ler. Eu li, adorei, acho maravilhoso. Ele fala justamente sobre essa ideia da medicina 4.0, que é a medicina da... Como chama, gente? Da longevidade. Prevenção. Da medicina da prevenção. E ele fala como a medicina avançou pouco, por exemplo, em curar o câncer. Mas que a medicina sabe como prevenir muitas doenças. Basicamente é sobre isso. E aí ele vai falando sobre exercício, mas também sobre comida, também sobre ser feliz, ter prazeres. É um livro grosso, fácil de ler, indico. Preciso ler. Marina Roale, você vai gostar, Marina. Fala de poupança de músculo, ir no vaso e carregar a mala. Senti um deboche, mas eu vou aceitar. Porque a minha dica já vai por esse caminho, que é o documentário da Netflix que fala sobre intestino. Novo cérebro. E eu sou dessa galera, porque eu tive problema. Peguei aqui de novo. Não, gente, mas nós vamos abrir o intestino agora. É esse o nível da nossa intimidade? É o segredo da alimentação. E eu acho que intestino, para quem, enfim, fica até como dica para o mercado também, é um polo que está crescendo. O mercado de probiótico, todas essas pessoas investigando. Parte dessas questões que estão surgindo lá como novas doenças são uma série de novas síndromes que estão vindo aí. As pessoas estão tendo que olhar para a alimentação e se entender no mundo. Então, tem todo um crescimento para entender o que está rolando literalmente dentro de você, no intestino. Boa sorte para as marcas tentando falar de intestino de um jeito maneiro. Boa, olha, a minha dica é um livro, é o Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe. O Luc Vancan, que é um sociólogo, antropólogo, mais sociólogo que antropólogo francês, seguidor de Bourdieu, vai mostrar como é que as práticas esportivas moldam a nossa identidade e a maneira como a gente pensa a vida. Então, parece que corpo só cuida do corpo, não, você cuida da cabeça. Não no sentido só da saúde mental, mas você dá rumos, né? E contornos pra sua identidade. É isso. Vambora, né? Vambora. Tchau, Marina. Tchau, tchau. Tchau, Thaís. Até mais. Eu, Michel Conforado, também fico por aqui, dando tchauzinho pra você, hein? Até. Tchau.